eu te disser que jogar no Linux em 2025 nunca foi tão fácil, acreditas? Pois é, durante anos muitas pessoas disseram que o Linux não era para gaming, mas isso mudou completamente. E hoje vou mostrar-te passo a passo como transformar o teu PC numa verdadeira máquina de jogos, mesmo que nunca tenhas usado o Linux antes. Então, bora lá! Muita gente ainda acredita que Linux não dá para jogar, que serve somente para programar, trabalhar e que nenhum jogo funciona. Mas isso é completamente diferente da realidade atual. Com o Steam e o Proton, o Linux consegue executar milhares de jogos e em muitos casos não precisas de fazer nada. Instalas o jogo, clicas em jogar e acabou. Em primeiro lugar, pessoal, é importante escolher a distro certa, principalmente se fores iniciante. Então eu recomendo o Linux Mint, que é o que eu estou a usar neste momento. Já trouxe vídeos aqui no canal sobre a instalação e configuração. Vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. É uma distro muito estável e muito parecida ao Windows, facilitando e muito a migração. Também podes optar pelo Zorin OS. É mais uma distro muito parecida ao Windows e já traz os pacotes necessários para jogares sem problemas. Tal como o Pop! OS, que é reconhecida por ter uma versão que traz os drivers da Nvidia. Então, para quem tem uma placa da Nvidia, pode ser interessante escolher esta distro. Todas elas, pessoal, permitem executar aplicações do Windows no Linux sem qualquer problema, usando ferramentas como o Wine, o Windows App Support e o Bottles. Agora, após escolher a distro, é importante saber se o jogo que pretendes jogar vai funcionar bem no Linux. Então, vou-vos recomendar dois sites. O primeiro é o ProtonDB. É um site que nos mostra como estão atualmente os jogos a funcionar no Linux. E para perceber se o teu jogo funciona no Linux, podes vir simplesmente aqui em cima, em explorar. Vai aparecer uma série de jogos. Depois podes ordenar da forma que achares necessário. Por exemplo, tens aqui popular, data de lançamento. Os mais populares, por exemplo aqui o Ark, se tiver esse símbolo de nativo, ele mesmo diz aqui, é executado nativamente no Linux. Ou seja, não há aqui questões de compatibilidade. Mais abaixo temos aqui o ouro, corre perfeitamente após ajustes, mas pela minha experiência, quando tem esta opção ouro, geralmente não precisas de fazer nada. Temos, por exemplo, também o bronze, corre, mas muitas vezes trava ou tem problemas que impedem de jogar confortavelmente. Tens o platina, já vai funcionar perfeitamente sem nenhuma configuração ou ajuste. Tens aqui o outro que está como embolsado, isto está aqui a traduzir, mas basicamente não vai funcionar se estiver em vermelho, ou não vai começar, ou é crucialmente injogável. E se quiseres ver então um jogo em específico, basta vir aqui em cima e pesquisar jogos, por exemplo, Need for Speed. A maior parte deles está em ouro, o Hot Pursuit está em platina, vai funcionar no Linux sem problema nenhum. Temos aqui também outra versão que é o prata, corre com problemas menores, mas geralmente é jogável. E o outro site é o Warui Anti-Cheat. Este site basicamente, pessoal, ajuda-nos a perceber em relação aos jogos online. Ou seja, podemos ver aqui o Halo está como suportado, mas depois temos outros como o Fortnite está denied, ou seja, não vai funcionar bem. O Valorant, aqui o Halo Infinity, alguns são suportados, outros têm a opção como running, ou seja, vai funcionar mais ou menos com algumas configurações. Aqui, pessoal, o que eu consigo perceber é que em relação aos jogos online é onde há uma ligeira diferença em relação ao Windows. Também podemos verificar aqui em cima, a taxa de suportados está só em 17%, quando a taxa de broken está em 56%. Fica aqui os sites para perceberes se o teu jogo será compatível com o Linux ou não. Em alguns casos até podes pôr o Linux em dual boot com o Windows 11. No vídeo anterior eu trouxe exatamente isso, como instalar o Linux Mint em dual boot com o Windows 11 e sem pendrive. Se não assististe, eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. Dessa forma até torna mais fácil pulares entre os dois sistemas operativos. Após essas duas opções que eu considero mais importante, pessoal, passa agora por instalar a Steam ou, por exemplo, o Heroic Game Launcher. No menu de aplicações, tens a loja de aplicações, basta vires aqui em cima, pesquisas por Steam, temos aqui a opção e vai aparecer o botão de instalar. Clicas em instalar e vai instalar normalmente, sem ter que usar comandos nem nada disso. No meu caso já está instalado, então vou só iniciar. É só conectares com a tua conta. Depois o Steam vem em inglês, para pôr em português é simples, veja aqui em Steam, definições, escolhes esta opção aqui, interface,
e é só trocares o teu idioma, escolhes português. Depois, pessoal, já que estamos aqui nesta opção, podes verificar aqui em questões de compatibilidade. Vês aqui nessa secção e só tens que verificar. Com as novas atualizações do Steam, já não precisas praticamente de ativar. Ele já ativa o Proton automaticamente. Só tens que experimentar qual Proton vai funcionar com o teu jogo. Normalmente o experimental é o que funciona em quase todos os jogos que eu testei até agora. Mas se algum jogo específico não funcionar, vais testando os restantes Protons mais antigos. Mas o experimental é o que geralmente funciona melhor. E em relação ao Heroic Game Launcher, para quem joga jogos, por exemplo, da Epic Games ou da GOG, ou mesmo da Amazon, é simples também. Fazes o download e em Manage Accounts consegues fazer login nas tuas contas. Vais ter acesso a todos os jogos que estão na biblioteca e depois para jogares, basta vires em Wine Manager e faz download da versão mais recente do Proton. Simples assim, dessa forma. E algo que eu aconselho que vocês façam para ter uma melhor performance durante os jogos é verificar o Game Mode. Por exemplo, se viermos aqui na loja, pesquisas por Game Mode, verificas se esta opção está instalada. Normalmente vai estar. Se aparecer aqui como remover, é porque já está instalado, porque o Game Mode ativa otimizações automáticas quando inicias um jogo. Falamos de prioridade de CPU, gestão de energia e muito mais. Depois vens no teu jogo, na Steam, vou aqui na biblioteca. Pessoal, eu não tenho os jogos instalados neste momento no Linux porque tenho pouco espaço, porque esta é aquela versão do vídeo anterior em que eu fiz o Dual Boot, então não tenho muito espaço para instalar os jogos que eu tenho aqui, mas o procedimento tu consegues fazer mesmo sem estar instalado. Clicas com o botão direito no jogo, vens em propriedades e depois aqui em geral, opções de arranque, vocês vão colocar este código aqui, Game Modern Run espaço, percentagem, command, percentagem. Este comando vai fazer com que então ativa otimizações automáticas quando executas o teu jogo. Isto tens que fazer separadamente em todos os jogos. Algo que ainda podes fazer também em relação ao Proton é colocá-lo também diretamente no jogo. Se vieres aqui em compatibilidade do jogo, ativas essa opção, forçar o uso da ferramenta de compatibilidade Steam Play específica. Imaginemos que todos funcionam com esta opção aqui, o experimental. Mas há um que não funciona, então eu posso simplesmente vir aqui, colocar aqui uma versão do Proton diferente somente para aquele jogo em específico. Outra opção também que eu aconselho que vocês instalem é o Proton UP. Esta ferramenta aqui vai permitir atualizar para versões do Proton GE, que são versões mais otimizadas para jogos mais exigentes. Então não será para todos, mas para quem joga jogos que puxam mais pelo computador, então eu aconselhava a instalar esta ferramenta. Depois, pessoal, para executar ferramentas do Windows dentro do Linux, no caso do Linux Mint, vais instalar a ferramenta Wine. Tens esta opção, no meu caso já está instalado. É só instalar esta ferramenta. Desta forma, todas as aplicações do Windows vão funcionar no Linux Mint. Se for o caso de optares pelo Zorin, pesquisas por Windows App Support. E no caso do Pop! OS, pesquisas por Buttles. Atualmente, pessoal, é muito mais fácil jogar no Linux do que há uns anos atrás. Mas quero saber qual jogo estás a pensar testar no Linux. Deixa aqui em baixo nos comentários. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e inscreva-te para não perderes as próximas novidades. Aqui do lado mostro como podes instalar o Linux Mint em Dual Boot com o Windows 11 no mesmo PC. Clica aí e nos encontramos lá. Grande abraço, até o próximo vídeo.